A sorte de um apostador só é previsível quando ele trapaceia. Prefiro saber quando minha próxima refeição se aproxima. Alô, Oliver, tudo bem? Aqui foi o Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre os personagens de League of Legends. E hoje nós iremos falar sobre o Tankente. Coisa interessante sobre ele é que nesse episódio ele tem meio que um videozinho. Então eu vou falar do videozinho também. Quando eu estava procurando os materiais, né, para poder baixar eles certinhos e colocar aqui no material, eu vi que tem um audiodrama. Aí quando eu abri para poder baixar, eu vi que tinha 6 partes. Então, como eu não sei se... E ele parece que ele é a segunda, terceira ou a quarta, não sei. Ele é alguma parte, mas não é a primeira. Então, o que eu imaginei? Eu vou pegar esse audiodrama e fazer um episódio à parte. São 6 pedaços. Então a gente escuta, avalia e faz mais ou menos como é feito de uma maneira geral. O que eu vi também é que existem diversos heróis diferentes que correspondem a esse drama. Então, eu deixo aqui a proposta para vocês. Se vocês acham interessante que eu faça todos os heróis primeiro que estão lá no audiodrama, que estão relacionados de alguma forma, ou eu posso fazer e fica uma informação a mais de quando eu for falar desse herói, eu vou ter essa leve informação na hora de avaliar as coisas. Então, deixe aqui nos comentários se vocês acham interessante que eu coloque e faça avaliação dos áudios antes dos heróis ou depois que eu fizer dos heróis, beleza? Então já fica aí esse convite. Então, primeiramente, deixo aqui para vocês a pessoa que pediu sobre o Tankente e bora lá conversar sobre as skins, a biografia e o conto. Então, pessoal, a gente já pegando aqui logo de cara, já uma coisa interessante é que o próprio nome dele já faz uma ideia na questão de apostar, né? E o que é interessante também é que se você for ver esse perfilzão dele, meio que um sapo, um peixe, eu não sei exatamente que bicho seria o Tankente, mas esse bicho, esse bicho marinho aí, né? Ele tem um chapéuzinho tipo cartola, tem um barco ali no fundo, um rio. O que eu quero dizer com isso? Pra galera que já viu A Princesa e o Sapo, a história, seja da Disney, seja o conto original, a história original, sabe que se passa mais ou menos numa pegada meio Mississippi, meio Missouri, essa região mais dos Estados Unidos, que parece bastante com essa. Por isso que eu acredito que o Tankente seja um sapão, não necessariamente um peixe, mas um sapão. Um sapo com dentes e garras? Não, né? Um peixe poderia ser? Poderia até ser uma mistura talvez de uma piranha ou um peixe carnívoro com um sapo, mas eu quis dizer mais a questão do sapo porque tem muitos elementos que traz essa ideia, tanto que na Princesa e o Sapo, do sapo ser um antigo príncipe, aí tem a questão do dinheiro, aí nessa região é muito comum no quesito de aposta, o jazz, a música, então eu tenho uma leve impressão de que o Tankente seja referenciado nesses perfis, dessa ideia mais desse período aí dos Estados Unidos e também desses personagens. Ele tem bastante uma cara de estereótipo tanto de vilão, né, quanto assim, um cara grandão, meio gordão, com cara de mal, uma cartola, uns contatos ou submundo com os espíritos. Pra galera que viu A Princesa do Sapo da Disney, vê que tem o Facilier, que tem essa pegada bem forte, parecida. E ainda mais esse bigodão aí dele, que acredito que fosse antigamente um bigode de pelos como o meu, mas aí depois se tornou esse tentáculo de peixe. Mais ou menos uma mesma pegada que Piratas do Caribe, a Maldição do David Jones, não, Maldição do Pérola Negra, é com o David Jones, né, que a galera que era fundado virava peixe, pedaço de peixe. Então eu acredito que seja mais ou menos dessa pegada que tenha isso. Vamos ver o que o conto e o que a história tem para nos dizer, e às vezes o videozinho também que fala sobre um pouco mais da vida dele.
Já que a gente entra no Mestre Cuca, e é interessante porque esse estilão dele continua muito forte nessa pegada que eu falei do interior dos Estados Unidos, dessa galera que fica perto dos rios, aqueles... sabe quando você pega aqueles filmes que tem uma pegada bem mais interiorana nos Estados Unidos, que quando o cara para num posto no meio do nada, tem um chefe de cozinha grandão, suado, aquele chapéu meio assim, falando e quando tu pede aquelas garçonetes que tem aquele estilo bem clássico, né? Então eu tenho uma forte impressão de que tudo que mostra, pelo menos até agora, tem uma forte interação direta com esse perfil. Um personagem interiorano que tem essa pegada mais rústica, essa pegada mais... não minimalista, mas, vamos dizer assim, desse estereótipo de pessoas que vivem nessa região. Tanto que... também você pode perceber que ele tem aqui o que a gente chama vulgarmente de roupa de marinheiro, que tem uma mistura tanto do chapeuzinho branco com a gravatinha. Mas pode ser coisa de chefe, tanto que é chefe Cuca, né? Mas se você for parar pra ver, ele tem uma mistura muito forte, tanto de um chefe de cozinha clássico, porém o estilo, o perfil corpóreo, a mensagem corporal que ele traz, tem essa pegada mais... que eu falei, né? Da galera do interior, estereótipo do chefe de cozinha suadaço e tranqueiro e tudo mais. E é bem interessante que você vê que ele tá cozinhando algo que parece ser um insetão, só que tem um tentáculo de polvo aí, né? E ele ser meio peixe, meio sapo, esse bigode meio tentaculoso, é algo assim que causa um estranhamento. Seria mais ou menos como se o Pato Donald comesse frango assado. Dá uma ideia meio que de canibalismo meio bizarro. Mas ele já é uma criatura meio bizarra, então não veria problema nenhum em ter essas referências diretas e indiretas. Aqui a gente entra no Imperador das Moedas. Esse é um perfil mais daquele Shogun. Sabe aquele Shogun malvadão? Pra galera que gosta de One Piece e já tá na saga de Wano, é bem a pegada do Orochi, né? Pra galera que não tá assistindo One Piece e não pegou a referência, imagina a Viagem de Chihiro, por exemplo. Tem uma questão também de... Cara, imagina só. Tem muitas histórias medievais que tem um rei grandão, gordo, que não se importa com a sua população. Consegue imaginar isso? Tranquilo? Perfeito. Agora muda pro imperador chinês. Imperador japonês. É essa mesma pegada. E é interessante esse quesito que eu falei da Viagem de Chihiro, porque a galera que assistiu essa animação do Estúdio Ghibli, quem ainda não assistiu, pelo amor de Deus, assista, porque mês de maio vou trazer reviews sobre as animações do Estúdio Ghibli. E o que você pode perceber é que tem uma referência no filme, que é os pais da Chihiro viram porcos pro abate, né? Seria meio que a versão oriental da história de João e Maria, que vai engordando as crianças para comer. Então, mais ou menos isso. E vocês podem perceber que ali embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo, se for seguir aqui o dedo, aqui embaixo, tem um porco. E você pode ver esse glutão que ele é. Toda essa fartura, essa comida e tudo mais. Então, é um pouco dessa referência dessa história que mostra que quando você perde a sua humanidade, se torna um bicho, um glutão, um porco, você vai ser abatido e comido como um porco.
Então dá pra pegar bastante a referência total vendo todo esse tanquente que tem aí. E como vocês podem ver também, tem, é o que eu digo aqui nos bigodes, as moedas que parecem ser daquele período, tem essas tranças no lugar, né? Você vê o templo no fundo, você vê fogos de artifício. Então, meio que ele é o ricaço, poderoso, influente. Ele pode ser o dono de bordéis, que pode ser isso também. Então, assim, é uma pessoa que tem bastante dinheiro, não tem um perfil de que pareça que ele se importe com alguém. Apesar que o ultimate dele, ele engole a pessoa e leva para algum lugar, né? Agora eu não sei. Bem, de qualquer forma, não parece ser uma pessoa, um ser muito altruísta. E parece ser muito glutão, parece ser muito egoísta, talvez. Acredito que a gula tenha um forte indício. Né, e vendo principalmente o porquinho aqui no cantinho aqui embaixo, eu acredito que seja mais essa referência direta. Então, de uma maneira geral, o perfil Genius Lost que eu posso dizer aqui do Tanquente, pra galera que não conhece Genius Lost, tá vindo pela primeira vez aqui no canal, por causa do vídeo do Tanquente, Genius Lost é o princípio narrativo que fala sobre a essência de um lugar. Imagina só que gênios, né, o gênio, o espírito, a essência daquele lugar representa alguma coisa. Seria, por exemplo, qual que é o Genius Lost do canal Craftando Mundos? World Building. A palavra-chave que define o canal é World Building. Ah, temos os canais de, por exemplo, entretenimento, tem canais de pesquisa, de conhecimento específico, diversos. Beleza. Qual que é a essência do canal? O nosso World Building. Qual que é a essência do Tanquente? Aqui no caso, eu imagino que seja a questão da riqueza e a soberba. De uma maneira geral, associado também à questão da gula. Então, tem muito elemento assim. Principalmente nessa. E quando fala, né, o rei, o imperador das moedas, ainda traz muito mais força, porque imperador, apesar de ser algo muito comum também na época da Roma Antiga, é muito clássico também falar do imperador japonês, do imperador chinês. Então, ainda mais pela estrutura arquitetônica que a gente vê aqui, realmente é uma referência direta aos líderes, seja eles políticos ou locais, como bordel, exército, etc e tal. Aqui no caso nós temos o Arcana, ele até então é o que mais foge de todo o princípio. Ele tem um chifre que nasce do bigode, é estranho. Vamos dizer assim que, considerando o multiverso de League of Legends, ele pode ser algo como Cara, sabe quando você pega... É um tanto complicado aqui, porque assim, a gente poderia simplesmente avaliar pelo que a gente vê. É algo que realmente eu gosto bastante de fazer, sem pensar em nada. Qual que é a inspiração e a força que ele me traz aqui? Mas nós já estamos aqui no 25º, 26º, já passamos dos 20 heróis. Então existe algumas coisas que a gente já vai percebendo e pescando, né, meio que padrão da Riot, né? Umas biografias meio bosta, uns contos que, né, não sei o que, algumas skins que são presentes, algumas skins que são puramente comemorativas ou para farmar dinheiro. Algumas tentam ampliar, expandir o universo, porém fica só por isso mesmo, porque fica um conto meio perdido e tudo mais. Ah, mas tem o texto da fandom, não sei o que, do Caramba 4. Tá, beleza, eu não tenho, não sei, não conheço. O que eu conheço é o site do League of Legends, onde tem a biografia, um conto, as skins e um vídeo ou outro. Então, o que ela traz de oficial, que é mais fácil para um leigo que está adentrando nesse universo, é isso. Onde eu quero chegar com tudo isso? Até então, nós tivemos um cozinheiro, um cara
interior do Missouri e tudo mais e tal. A gente teve um líder Shogun, um imperador, glutão. Aí, do nada, pá, arcanista. Ah, mas é que daí ele corresponde à versão arcana dele. Tá, versão arcana. A não ser que tenha na biografia que ele, sei lá, sofre uma maldição, ou ele tem alguma relação direta com alguma magia, o fato de existir o arcanista, ele parece muito assim, vamos dar uma ampliada no Tankente, vamos dar um aumento na lore dele, e beleza. Ah, mas qual que é o problema? Cara, nenhum. O problema, vamos dizer assim, o que me incomoda, não é vamos dizer um problema, mas o que me incomoda é você monta um perfil, monta uma proposta, monta uma ideia, monta um Genius Lost e simplesmente joga descer pela goela da pessoa algo tipo, não, agora ele vai ser mago. Tá, cara, se ele fosse, sei lá, um agiota, seria melhor. Se ele fosse um bárbaro agiota, beleza, ele pode ser um mago agiota que ele meio que, ao invés de cobrar dinheiro, ele cobra almas. Aí então tem essa questão do dinheiro e tá, beleza. Mas olha o que eu tenho que fazer, olha o desdobramento que eu tenho que ter para poder justificar alguma coisa que pode ser simplesmente os caras da Riot falam, olha, o cara ali, ó, tá tentando justificar a merda que a gente fez, tá ficando legal. Então, vamos deixar a fandom criar em cima e mesmo que não tenha bosta nenhuma de lógica, bosta nenhuma de referência, mas como a galera não vai meter pau porque eles curtem o jogo, a gente mete um arcanista tanquente, entendeu? Eu não sei nem que lane ele é, eu jogava bastante com ele como suporte, então esse mago aí, cara, não sei. É uma imagem legal? Sim, mas pra mim só legal por legal, que a gente chama de regra zero do entretenimento, ou a regra zero de Sanderson, que é cague todas as regras, se ficar divertido a galera aprovar, que se dane a regra. Beleza, funciona, mas sei lá, acho que podia. Sabe aquele zelo, sabe aquele carinho? Acho que faltou um pouco aí. Agora a gente entra aqui no Velho Oeste e agora a gente volta para aquela mesma premissa. Tirando o arcanista que fugiu do coisa, a gente volta. Tanto que a gente vê o quê? Na parte dos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, tinha os donos de banco, tinha os detentores de dinheiro, tinha os prefeitos, tinha tudo assim, que tem esse perfil de roupa que ele está usando. E esse relógio de bolso é muito clássico também. E a gente pega esse chapéuzinho aqui, mesma coisa. Ah, mas ele tem uma pegada bastante arcanista, que é essa energia em volta. Tá, beleza, o cara pode ter magia. O problema não é a magia. O problema é a proposta. Como eu falei, se ele fosse, por exemplo, um algoz mago, ou sei lá, um agiota mago, que parece aí ser até um agiota mago, show, beleza. Eu dei um que é mais diferente nele a partir da premissa que ele tinha. Mas só um arcanista, um arcana com uma armadura, sei lá, me foge tanto a ideia que não me incomoda. Já que beleza, tá legal, tá show, tá supimpa, tá perfeito. Então, pessoal, agora a gente vai ver o videozinho, né, que mostra se chama... O videozinho se chama O Rei do Rio. Então a gente vai... Primeiro eu vou passar eles para vocês verem. Me falaram que a Riot não dá strike, então eu vou deixar ele integral aqui para vocês. E depois a gente assiste pausando para eu poder comentando as coisas. Obviamente, como eu preciso ouvir também, vou colocar o meu pequeníssimo fone aqui. E assim, vamos assistindo junto.
esse vídeo, O Rei do Rio. Bora lá, vamos só pegar aqui, o Rei do Rio, e bora assistir. Para uma cidade afundada, o apostador charmoso fugiu, pois devia em ouro e sangue coisas que não podia quitar. Desesperado e desamparado, ele estava prestes a mudar suas maneiras e ir embora, quando ouviu uma canção que o chamava para testar sua sorte novamente. O cantor era uma criatura com a maior boca que o apostador já viu. Perdão pela canção. O anfíbio monstruoso disse. O propósito dessa cantiga era atrair sua atenção, pois eu sabia que você tinha problemas e eu posso oferecer remissões. Você pode me carregar desse fardo? O jovem perguntou. Garoto, o mundo é um rio e eu sou o seu rei. Não existe lugar que eu não tenha visitado. Não existe lugar para onde eu não possa voltar. E o preço é algo minúsculo. Sabe, tem um apetite que não é facilmente saciado. Mas nas mesas mais finas, não existe lugar para mim. Então eu preciso que um homem como você deixe-me entrar. As coisas que apeteciam o apostador eram dados e cartas. Então esta barganha parecia um preço baixo a se pagar. Se você está oferecendo uma passagem, o jovem disse, este é um acordo que eu aceito. E antes que outra palavra fosse proferida, o monstro pegou-o e se foi. Para uma terra distante, o apostador foi levado. Em um palácio de oportunidades, foi deixado. Anos passaram-se e o apostador encontrou o amor. Sua noiva, uma princesa. E o casamento, ninguém podia perder. Quando a fome da besta finalmente apareceu, a família bradou e lutou. E apesar do apostador tentar expulsá-lo, ele comeu os presentes, a casa e o ouro. Pois sua fome nada satisfez. Por favor, não, agora não. A noiva chorou. A resposta da besta, ele grunhiu para ela. Essa fome é um fardo, mas é a última vez, eu prometo. Então, por favor, perdoe-me. As mentiras da besta, tão melódicas e sinceras, encantaram aquela noiva. Então ela falhou em reconhecer quando a mandíbula do demônio se desdobrou. Ela gritou somente uma vez, enquanto eu comia seus ossos e esmagava seus membros. Essa refeição deixou-me satisfeito. Então chore se quiser, garoto, pois você teve a chance de ir embora. Em vez disso, você é o tolo que me deixou entrar. Interessante. Eu gostei bastante desse vídeo. Ele me trouxe algumas coisas interessantes. Então vamos lá, né? Como eu prometi pra vocês, primeiro a gente assistiu, conhecia a história. E agora a gente vai assistir de novo, mas agora com algumas pausas, porque eu quero pontuar algumas coisas interessantes que eu achei aqui. Então, bora lá agora assistir, só que pontuando algumas partes. Para uma cidade afundada, o apostador charmoso fugiu, pois devia em ouro e sangue coisas que não podia quitar. Desesperado e desamparado,
Ele estava prestes a mudar suas maneiras e ir embora, quando ouviu. Vocês perceberam qual que é o ritmo da música que tá tocando no fundo? Parece ser um jazzinho, novamente falando sobre aquilo que eu comentei. Olha, tem essa pegada mais do interior, tem esse rio. Vamos lá continuar ouvindo. Então, já tem primeiro essa pegada aí de, vamos dizer assim, do jazzinho. Uma canção que o chamava para testar sua sorte novamente. O cantor era uma criatura com a maior boca que o apostador já viu. Perdão pela canção. O anfíbio monstruoso disse. O propósito dessa cantiga era atrair sua atenção, pois eu sabia que você tinha problemas e eu posso oferecer remissões. Beleza. Vocês perceberam que falou assim, né? Ah, ele tinha a maior boca que a pessoa já viu. O que é interessante sobre essa passagem é que, se vocês forem parar para pensar, o que é uma pessoa de boca grande? É uma pessoa que é capaz de engolir um outro ser inteiro, que seria a literalidade aqui no caso? Ou seria uma pessoa de grande lábia? Então, o que é interessante nessa pegada, quando eu simplesmente pôs a descrição, ah, ele tinha uma boca grande. Tá, perfeito. Agora, olha que legal. Quando eu falo para vocês, quando for utilizar descrições de informações, dê mais do que uma função para aquilo, a gente já trouxe tanto um background, que mesmo que a gente não percebesse, que falava assim, olha, ele é bom de lábia. Tanto que já percebe a polidez dele, já percebe a malevolência e tudo mais, e a gente percebe no final da história que ele tem uma grande lábia, além da literalidade. Então a gente descreve o bicho, realmente ele tem uma boca gigantesca, porém, no mesmo momento que a gente descreve, a gente já traz personalidade e já traz um foreshadowing. Porque ele engole a moça viva, o rapaz inteiro. Então, além de descrever o bicho, ele já trouxe pra gente uma sementinha do que vai acontecer, além de mostrar um pouco da personalidade do bicho. Então, tá vendo a sutileza de que quando você consegue fazer algo assim, quando tem muitas informações dentro do mesmo história, do mesmo contexto, você cria elementos que é incrível. Tanto que, beleza, eu quero fazer isso. Tá, mas como você pode fazer isso ainda trazendo outras coisas juntas? Percebem a sutileza de que simplesmente o cara contando, ah, ele tinha maior boca, você consegue trazer 3 informações. Ah, mas eu não percebo isso no meio, quando ele fala. Realmente, não dá pra perceber logo de cara. Você percebe que, ele é uma criatura de bocona. Show. Mas quando você acaba a história e percebe que a pessoa que fez já programou isso, fazendo com que você gerasse isso, você tem um feedback, no caso neuronal, que você causa um estalo e fala, nossa, que coisa incrível. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Você pode me carregar desse fardo? O jovem perguntou. Garoto, o mundo é um rio e eu sou o seu rei. Não existe lugar que eu não tenha visitado. Não existe lugar para onde eu não possa voltar. E o preço é algo minúsculo. Sabe, tem um apetite que não é facilmente saciado. Tá. Vocês perceberam que ele fala, olha, eu tenho uma pequeníssima coisa que eu queria que você faça. Quando a gente usa algumas palavras dentro do texto, as palavras, elas têm um significado. Então, se eu falo, por exemplo, que o céu é bonito, beleza, o céu é bonito. Se eu falo que o céu é estonteante, já traz outra coisa. Se eu falo que o céu é sufocante,
traz uma outra coisa. Mesmo que, poeticamente falando, as três coisas são a mesma coisa, né? O céu era tão lindo que me sufocava. Beleza. O céu, ele era muito lindo. O céu, ele era estonteante. Então, são intensidades e percepções diferentes. Agora, se você percebe que no diálogo o bicho fala, eu tenho uma pequena coisa que eu quero em troca, e ele reforça essa palavra, é mais ou menos assim. Sabe quando eu já falei em alguns outros vídeos sobre levantar a lanterna? O que é levantar a lanterna? É você colocar alguma coisa que é estranha, mas você deixa um foco bem alto, porque você quer realmente que a pessoa sinta essa estranheza. Beleza. Tem outros vídeos que eu falei de armas de Chekhov, que são elementos físicos, que são mostrados, falados, referenciados, que tem como objetivo gerar alguma coisa mais pra frente. O foreshadowing é um... né, o Tchaikovsky é um tipo de foreshadowing, só que é um pouco mais concreto. E o foreshadowing você pode usar em qualquer elemento. Uma citação, uma coisa que não necessariamente vai ser usado fisicamente. Né, porque a arma de Tchaikovsky normalmente é feito em audiovisual, porque você consegue ver o objeto em si. Quando você escreve, ele meio que se torna um pouco mais para casa do foreshadowing. Então, nesse caso, o que nós temos? Diversas ferramentas que causam mais ou menos o mesmo efeito, dependendo do que você for fazer. Então, não precisa necessariamente saber a diferença, mas saber que existem para você poder usá-las futuramente. Então, ele colocou e reforçou que era um pequeno detalhe que ele queria. Por quê? Porque ele quer gerar tanto no interlocutor quanto na gente que o que ele vai pedir é coisa pouca, é coisa pequena, fica tranquilo. Tá vendo? Mecanismos de lábia, mecanismos de manipulação. Isso já foi referenciado com uma boca gigante. E é legal porque ele utilizar essa pequena palavra e você colocando no texto, por exemplo, um itálico, você colocando um sublinhado, uma outra fonte, ou dizer durante o diálogo, né, no beatzinho. O beat, para aqueles que não sabem, é, por exemplo, vou pegar você, disse o lobo enquanto blá blá blá. Esse disse o lobo enquanto blá 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 é o beat. Então se você coloca no beat que ele reforçou essa palavra, prolongando ela, até você pode prolongar ela na escrita, você tá usando essa palavra pequeníssima, pequena, como um enfoque muito importante. Porque você vai usar isso. E ele usa isso. Então tá vendo que quando você usa de elementos que você faz esses pontos, você consegue construir e trazer coisas muito mais interessantes e cria conexões narrativas. E o legal é que quando você cria isso e o leitor pega, o leitor, ele... essa sinapse, sabe quando você aprende alguma coisa e você fala, ah, entendi. Sabe esse prazer de, ah, entendi? Existe em pequena quantidade esses mesmos fatores de alegria e recompensa para o seu cérebro quando você identifica ou consciente ou inconscientemente esses pontos. Então olha que legal, vou continuar aqui pro final dessa história. Mas nas mesas mais finas não existe lugar para mim. Então eu preciso que um homem como você deixe-me entrar. Um homem como você, manipulação, me deixa entrar. Me deixa entrar onde? Não nas mesas literais, mas me deixa entrar na sua vida, que é o que ele realmente quer. As coisas que apeteciam ao apostador eram dados e cartas. Então esta barganha parecia um preço baixo a se pagar. Outro ponto. Pegou o narrador dizendo o que apetite, apetizava, o que dava prazer alimentício no apostador era dinheiro, dados e cartas. Quando a gente fala sobre Genius Loci, a gente pega assim, qual que é a essência dele? Comer, trocas, barganha, perfeito? E o narrador, ele utiliza dessas palavras satélites para quê? Para reforçar essa premissa, novamente. Se você está oferecendo uma passagem, o jovem disse, este é um acordo que eu aceito. E antes que outra palavra fosse proferida, o monstro pegou e se foi.
Para uma terra distante, o apostador foi levado. Em um palácio de oportunidades, foi deixado. E o legal é que ele usa, né, o Palácio de Oportunidades. O Palácio de Oportunidades pode ser realmente, né, como acontece no caso de Moisés, que foi deixado num cesto no palácio mesmo, do faraó, ou pode ser simplesmente uma cidade que ninguém conhece a pessoa, ela pode começar do zero. Seria meio que a referência com os Estados Unidos, que os Estados Unidos é a terra da oportunidade. Então, trazendo também essa referência estadunidense que eu disse que o Tânquente provavelmente deve ter. Anos passaram-se e o apostador encontrou o amor. Sua noiva, uma princesa. E o casamento, ninguém podia perder. Princesa e o sapo. Quando a fome da besta finalmente apareceu, a família bradou e lutou. E apesar do apostador tentar expulsá-lo, ele comeu os presentes, a casa e o ouro. Pois sua fome nada satisfez. Por favor, não, agora não. A noiva chorou. A resposta da besta, ele grunhiu pra ela. Essa fome é um fardo, mas é a última vez, eu prometo. Então, por favor, perdoe-me. As mentiras da besta, tão melódicas e sinceras, encantaram aquela noiva. Então ela falhou em reconhecer quando a mandíbula do demônio se desdobrou. Ela gritou somente uma vez, enquanto eu comia seus ossos e esmagava seus membros. Essa refeição deixou-me satisfeito. Então chore se quiser, garoto, pois você teve a chance de ir embora. Em vez disso, você é o tolo que me deixou entrar. Vocês perceberam que a proposta do Tânquente pode ser levado de uma maneira abstrata? Por exemplo, o cara, ele era um apostador e ele queria mudar. Só que ele deixou que a cobiça, a avareza e vários outros pequenos defeitos, alguns outros defeitos, entrasse na vida dele, o Tânquente entrasse na vida dele. E com isso, esses defeitos, esses detalhes da vida, fez com que ele se enriquecesse, tivesse oportunidades, porém uma hora a vida vem cobrar, uma hora o Tânquente vem cobrar. E o Tânquente, como essa representação da cobiça, destruiu o casamento, como um homem avarento destrói o casamento, e com as suas mentiras, no caso ele mentiu para a esposa como um homem poderia mentir para a esposa, e destrói, e no final acaba ficando apenas o cara com remorso, porque ele deixou que a avareza entrasse, que a cobiça entrasse. Olha a grandeza que você pode levar como um conto literal de terror, onde tem uma criatura, um horror, né, que no caso a criatura aparece, um caso de horror, um conto de horror, onde uma criatura vem e destrói a vida de um cara, ou de uma metáfora, onde tem essa história de terror psicológico, onde ele constrói essa criatura para representar essas enfermidades emocionais e psicológicas que ele tem. Olha como você pode construir diferentemente. E se você leva pela interpretação de A ou interpretação de B, não tem problema. Por quê? Porque todas elas são válidas. Quando uma história abre-se a oportunidade de você poder ter as duas formas de construir, fica perfeito. Encaixa e fica maravilhoso. Então, apesar de eu não ter gostado de algumas coisinhas, principalmente, na verdade, eu não gostei muito do... como eu comentei pra vocês, da skin arcanista, mas tá vendo como esse videozinho de 3 minutos traz uma profundidade pro personagem que eu espero muito que a biografia e o conto não me deixe chateado, mas ficou maravilhoso. Parabéns, Fiote. Sim, é aquilo, né? Arcana ficou incrível. Então, Arcane, né? Ficou incrível. Então aí o videozinho também ficou. Mas as suas histórias, se tivesse o mesmo zelo, puxa vida. Mas bora lá. Vamos então para a biografia e também pro conto.
Então, beleza, vamos falar um pouco sobre o Rei do Rio. Né? A biografia dele não foge muito daquilo que o vídeo já trouxe. Então eu não vou me prolongar muito. Porque a biografia ela só diz que ele é conhecido em mais do que um lugar. Né? Então não traz muito mais informação. Da mesma forma que nós temos a história do menino no rio, nós temos a história da menina em Piltover, teve o barqueiro. Então, em tese, é uma biografia que fala que Tânquente é um demônio, um peixão, né, mas é um demônio da avareza, poderia ser considerado qualquer um dos... Mas o demônio da mentira, talvez. Então... talvez alguma coisa mais relacionada, né? Juntando mais do que um demônio mais clássico dos Anjos Caídos, mas seria algo como realmente uma entidade. E é interessante porque ele não faz mal, entre aspas, né? Não faz mal para ninguém, só para pessoa que pede o negócio. Então no caso, mas o barqueiro mentiu para as pessoas, mas quem acabou se fudendo mais foi o cara. No caso aqui, a moça foi perdendo partes até que perdeu inteira. Tanto que ele mesmo fala, vou proteger você de você mesmo, vou acabar com a sua vida, porque você está se desmembrando. Eu pedi um dedo, uma orelha, daqui a pouco eu peço um braço, uma perna, então antes que você perca todo o seu corpo, eu vou engolir você inteira. Então assim, o conto não, né? A biografia não tem muita informação. Eu até vou abrir aqui para vocês. Então assim, eu não vou avaliar muito o texto, porque não vou me dar ao luxo de gastar tempo aqui, tanto que fiquei tão feliz com o vídeo e o texto ficou essa porcaria, né? Então, aqui, beleza. Os seus Valorant são antigos, mas ainda mais antigo é o demônio Tânquente de casas, de jogos, de azar, lamacentas e blá 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 blá. Beleza, cara, se tivesse isso na descrição do vídeo, acabou. Era o necessário. E meio que aqui no final, né? O Rei do Rio, papapá. Então, pegando esse último parágrafo aqui, falando do Rei do Rio, e o primeiro parágrafo falando que ele é, acabou. Assista o vídeo, primeiro parágrafo, último parágrafo. Beleza. O resto tudo é historinha. Tudo historinha. E não é nem biografia, são historinhas mesmo. Então, assim, vamos dizer que a biografia do Tânquente são realmente primeiro parágrafo, segundo parágrafo, e o resto é historinha. Historinha que não traz muita informação a mais, né? Então são casos que era uma vez Tânquente, ele é um demônio malvado que faz isso, isso, aquele outro, ele fez isso, 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 isso. Então, para uma biografia, eu acho que o que vale mesmo é realmente esse primeiro parágrafo que fala que ele é um demônio do rio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, principalmente dessas duas regiões. E ele tem vários nomes. E só isso. Não vou me desgastar muito com essa biografia, porque eu achei ela muito fraca. O vídeo já tá com um bruto de 50 minutos e eu ainda não fui pro conto. Então, é isso. Leia. Sempre os links estão sempre na descrição, mas é aquilo. Depois de ver esse vídeo do Rei do Rio, que tem tantos elementos narrativos diversos, ver essa biografia me deu um pouco de azia. Então, vamos pro próximo, vai. Beleza, vamos lá. Eu gostei. Não é uma puta conto, mas acredito que o meu coração e meu cérebro estão muito
vamos dizer assim, eles estão... Depois de ter visto aquele vídeo que achei incrível, parece que o resto tudo pra mim é lixo. Mas, sendo bem honesto, essa história é interessante por quê? Porque nós temos um cara bem regionalista aqui. Só que acontece? Eu tenho uma história chamada Cavalo de Troia, que tem mais ou menos a mesma pegada, contada por alguém do interior que tem essa pegada, né? Eu sou do interior de São Paulo, atualmente não estou no Brasil, mas nascido no interior de São Paulo. Então eu tenho uma puxada aí para falar da porta, porteiro e portão, né? Não tanto como a galera de Piracicaba, mas temos aí um pouco de esse sotaque interiorano. Então assim, é interessante isso, ó, o passarinho cantando. É interessante aí, mas eu acho que ele podia abraçar um pouco mais, né? Na história que eu conto, eu deixo a história inteira sendo com esse sotaque. E aqui o sotaque só é feito na hora que está falando. Obviamente, no narrador não precisa necessariamente ter, mas parece que essas entradas de sotaque interiorano são mais para dar um gostinho a mais do que realmente um estilo. Mas assim, é uma historinha que tem começo, meio e fim, tem um propósito, tem a sua existência, meio que fala um pouco sobre, quer dizer, que existem pessoas que interagiram com o Tanquente e sobreviveram para contar a história, não só aqueles que morrem, perdem ou fazem uma coisa, então teve isso. Nós temos o legal é que nós tivemos um arco de personagem, tanto nós tivemos a saída, o ápice, a queda e a retomada. Então, nessa pequena historinha nós temos, vamos dizer assim, que o mais de personagem, no caso, não é o Tanquente, mas sim o maluco, né, que sobreviveu ao Tanquente. Então é interessante, é legal. Temos um arco narrativo, obviamente a questão de ter algumas coisas que me incomodam, como dados com letra minúscula e no início de frase, por exemplo. Temos uma outra digitação errada, mais pro finalzinho, que agora eu não lembro onde está, mas tá aqui em algum lugar que fala sobre o Rei do Rio, mas ele escreve errado, né? Então tá perdido aí em algum lugar. Então ele fala Rei do Rio, né? Tá digitado errado. Então assim, da mesma forma que ele aconteceu, show. Então, obviamente, toda vez que tem um itálico, é para reforçar essa palavra. Ele aconteceu, dados. Mas, sei lá, eu não sou muito fã desse estilo. Né? Não tô falando que é bom, não tô falando que é ruim. Eu não sou fã. Funciona, funciona. Temos aí histórias muito boas, escritas por pessoas maravilhosas, que utilizam dessa técnica de enfatizar com itálicos. Então, não é um problema. Eu, particularmente, não gosto, mas não é necessariamente um problema, não é nem errado. É um estilo. Estilo e é interessante também. Então, assim, não tem muito... Ele não agrega muito a história do Tanquente. Ele serve muito mais como uma história de ambientação. Sim. Então, é algo mais com esse quesito. Então quer dizer que se é ambientação, então quer dizer que seria então mais de Miliu? Não. Por quê? Uma coisa é a história. A história é um mais de personagem, começa com um personagem e termina com um personagem de outro jeito. Só que a proposta da história é uma proposta de ambientação de enredo. Ou seja, a história é contada pelo arco de personagem, porém a existência dela tem como objetivo fazer a ambientação de enredo do personagem. No caso, do Tanquente. Não do velho que se perdeu no pecado. E é interessante porque tem diversos elementos que mostram esse quesito que realmente ele é um demônio, ele tem relação com o pecado e tudo mais. Então assim, de uma maneira geral, eu acho que o Tanquente, ele teve uma biografia simplesmente
para se jogar fora, né? Só o primeiro e o último parágrafo para colocar como a legenda do vídeo. Perfeito, porque o vídeo, ó, ficou maravilhoso. Ele já tem essa proposta de conto, né? Não tanto biográfico, mas pegando esse trecho da biografia, colocando no vídeo, colocando aquele vídeo, fechou. O interessante é que aqui a gente mostra os pontos, nós temos novamente o Anthony Reynolds, ele realmente não parece ser muito bom na escrita, pelo menos ou a tradução é muito ruim, ou ele é fraquinho, mas eu acho que dá pra relevar, né? Se ele faz isso para vender, né? Ele criou as histórias com objetivo totalmente monetário, não teve tempo e outros fatores, então não sei, mas assinou, então tem aí o seu peso também. Então, pessoal, esse aqui foi o Tankente, né? Eu vou deixar aqui embaixo quais são os próximos heróis que vão aparecer. Eu tô sem minha colinha porque eu me perdi aí nessa semana, porque teve provas, então eu perdi a minha colinha. Então eu vou deixar aqui na descrição porque tá dentro do meu computador e eu tenho que procurar no meio da gravação é um tanto complicado, beleza? E antes da gente ir, novamente eu faço o pedido. Deixa o like, se inscreve no canal e vai lá na aba comunidade, coloca as coisas que vocês estão gostando, as coisas que vocês não estão gostando, para que no mês de maio saia algo que vocês gostem mais 100%, para eu tirar os que vocês não querem e eu traga mais coisas que vocês querem. Em maio nós vamos ter uma agenda bonitinha, segunda sempre tipo vídeo X, terça sempre vídeo Y, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Mas antes eu preciso saber o que vocês gostam para eu poder trazer elementos que falam sobre isso, beleza? Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!